Com a palavra, o presidente do MDB do Paraná e da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, senador Roberto Requião, importante liderança nacional do partido. O senador Requião preferiu falar da tribuna da esquerda. Com a palavra, o senador Roberto Requião. Que prazer, que satisfação enorme eu tenho em estar aqui com vocês nesta cerimônia que, para mim, é o renascimento do PMDB no Brasil a partir de Minas Gerais. Aqui em Minas eu me sinto em casa. Eu organizei o PMDB do Paraná, sou filiado número 1 do partido, Nilton. E hoje sou presidente do partido no meu estado. Eu lembro que, em determinado momento, fui candidato a governador contra tudo e contra todos, sem nenhuma perspectiva de uma disputa séria da eleição, sem recurso, Nilton Cardoso. Mas registrei minha candidatura com apoio da base progressista do PMDB, Mauro. Mas, de repente, não mais que de repente, bate o telefone à noite na minha casa. Pensei que era um trote. Um sujeito que eu não conhecia, nunca tinha conversado com ele, se apresenta. Eu sou o Nilton Cardoso. Requião, você é candidato do nosso partido aí, o que você está precisando? Imaginei que era um trote. Você precisa de recurso? O que é que eu posso fazer por você? Disse, não preciso de recurso, não. Mas me manda um avião que eu não tenho como andar no Paraná. Eu disse, não se preocupe, amanhã de manhã está aí um avião, um táxi aéreo que eu tenho de uma empresa, vai estar aí para te ajudar. Eu desliguei e morri de rir, né? Alguém pensou que me deu um trote. No dia seguinte, não apareceu ninguém, Dulce. Mas no terceiro dia, batem na porta da minha casa às 6h30 da manhã. E me aparecem 3 anõezinhos, que piloto de avião geralmente é pequenininho, vestido com uma jaqueta de couro. O que é que vocês estão fazendo aqui? Não, nós somos pilotos do seu avião, o governador Nilton Cardoso mandou para lhe dar uma mão aqui na campanha. Eu fui governador do Paraná por 3 vezes, mas só fui na primeira vez graças ao apoio do meu velho amigo Nilton Cardoso. Nessa peregrinação pela política brasileira, por 2 vezes cheguei a disputar no partido uma indicação para a presidência da República. Minas não me faltou. O Antônio Andrade estava lá conosco, me dando apoio, conversando, me articulando. Não deu certo. O partido acabou apoiando o Fernando Henrique na primeira vez, e, na segunda vez, o partido apoiou a nossa presidenta Dilma Rousseff. É por isso que eu me sinto em casa, aqui em Minas. O Adal Cleves já é um amigo de longo tempo. Temos nos encontrado nas andanças da vida e da política e já chegamos até a tomar um vinho e comer um churrasco na terra da esposa do nosso Nilton Júnior, em Montevidéu, no Uruguai. Então, a minha satisfação de estar aqui com vocês é muito grande. Mas ela é mais importante ainda porque eu vejo aqui em Minas o renascer do velho MDB de guerra. Eu vejo a volta da perspectiva do PMDB, daquele nosso documento, Mauro, Esperança e Mudança, desenvolvimento, nacionalismo e democracia. Principalmente no momento que não só o Brasil, mas o mundo inteiro sofre uma recidiva do capital financeiro para um domínio que eles chamam de globalização. Eu vejo o nosso partido invadido por ideias que não são as nossas, que não foram forjadas pelas nossas bases, que se traduzem num raio de um documento chamado Ponte para o Futuro, escrito por encomenda de banqueiros. Nós estamos caminhando para a desindustrialização e para o atraso.
Outro dia, convocado por nós na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, o general Vilas Boas, comandante do Exército, nos explicava: nós tivemos uma regressão brutal nos últimos anos, em função da adesão à Guerra Fria, em que Estados Unidos e Rússia disputavam a hegemonia do mundo. Nós, em 1980, Requião, tínhamos uma produção industrial superior à dos tigres asiáticos. Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. O Brasil industrialmente produzia mais do que os tigres asiáticos. Hoje, nós não produzimos 15% do que eles produzem, porque nós paralisamos o crescimento do país. E esse crescimento, por incrível que pareça, na voz de um PMDBista, foi viabilizado por um veso nacionalista do governo militar. Não era democrático, mas nacionalista foi. Viabilizou o desenvolvimento, prestigiou empresas estatais. Mas, de repente, o projeto que se apresenta para o Brasil é transformar o nosso país numa espécie de celeiro do mundo, com venda de terras sem limite para empresas, fundos de pensão ou países estrangeiros. Perdemos a nossa base territorial. A nossa agricultura, do ponto de vista tecnológico, é tão ou mais desenvolvida que a melhor do mundo, que é dos Estados Unidos da América. Mas eles propõem a venda de terras sem limite para globalizar a produção agrícola nacional. Tecnologia avançada, mecanização no campo, na mão de estrangeiros, podem significar um desenvolvimento econômico, mas não se traduz em emprego. Tecnologia e mecanização é desemprego. Ah, sim, a Ponte para o Futuro nos dá o caminho. Dulce, vamos precarizar a mão de obra, o trabalho, liquidando a CLT, tirar todos os direitos dos trabalhadores. E tal como aconteceu na China, não haverá rebelião popular, não haverá protesto, porque haverá um emprego semi-escravizado, mal pago, mas vai viabilizar o almoço para um trabalhador e talvez o jantar para a sua família. O Brasil não vai aceitar isso. Não o Brasil do documento Esperança e Mudança. Não o Brasil do velho MDB de guerra. Não o Brasil que conheceu o getulismo, que conheceu a consolidação das leis do trabalho e todas as conquistas dos trabalhadores no mundo ocidental. Não o Brasil que consolidou o seu processo de aposentadoria pública, que hoje querem, sem mais essa nem aquela, lançar na mão da banca privada, para que ela manipule as somas fantásticas das reservas de aposentadoria dos trabalhadores. Minha gente, não é esse o PMDB. O PMDB renasce aqui em Minas Gerais. Renasce com essa manifestação forte do Antônio, agora na tribuna, dizendo que vamos ter candidato, sim, ao governo do Estado. E renasce com a esperança dobrada, porque há pouco mais de uma hora atrás, numa reunião com a bancada dos deputados estaduais, esta parte importante do PMDB consolidou uma proposta para o partido. Nós teremos, sim, candidato a governador do Estado pelo PMDB de Minas Gerais. E teremos candidato ao Senado da República. E a bancada colocou para o exame do partido, para resolver, na sequência da mobilização da opinião pública, através do impacto desse lançamento, 2 nomes, ou para o governo ou para o Senado, do nosso presidente da Assembleia, Aldi Clever, e do nosso filho, do meu velho e inesquecível amigo Josué Alencar. O partido tem 2 nomes para disputar o governo de Minas Gerais. E eu não tenho a menor dúvida que, se vou voltar a Minas Gerais, vou voltar na posse do novo governador PMDBista. Minha gente, permitam-me me estender um pouco mais. Não é todo dia que eu venho a Minas Gerais, Dulce. Nós estamos propondo a paralisação de investimentos públicos por 20 anos.
Os Estados Unidos da América, presidido pelo Donald Trump. Donald é nome daquele pato da Disneylândia, que tem como vice um tal de Mickey, que eu não sei se é o Mickey Mouse, mas é um nacionalista norte-americano. Ele pede, e o Congresso norte-americano lhe dá, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para investir na infraestrutura do país e retomar o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. Nós estamos paralisando tudo. O mundo tem vivido crises recessivas muito maiores que as do Brasil. A Alemanha saiu da crise num pacto entre grandes empresas do setor metal mecânico e o Estado. Jogaram para baixo a remuneração da rolagem da dívida pública alemã, que cá entre nós não podia ser convertida em outra moeda, porque o marco naquela época não era conversível, mas viabilizaram projetos fantásticos de infraestrutura, garantidos por uma letra chamada MEFO, que era avaliada, garantida e honrada pela Presidência da República, pelo governo alemão. Com esta parceria do setor metal mecânico, junto com o Estado alemão, em 6 meses acabou o desemprego na Alemanha. E numa semana desapareceu a inflação. Nos Estados Unidos não foi diferente. Na Alemanha, o economista foi um alemão, economista liberal, Horace Greeley Hjalmar Schacht. No dia em que assumiu a condução da economia, esqueceu as teorias liberais e se convenceu de que era alemão. Proibiu qualquer compra do Estado alemão com países que não comprassem da Alemanha. E não pagava em dólar, porque a conversão prejudicava o Estado. Pagava em produtos produzidos na Alemanha. Era um nacionalista na defesa do seu país. O Trump hoje taxa o aço do Brasil, da China, e anuncia que até março pode liberar a taxação do aço brasileiro, mas que vai estabelecer cotas para que nós não exportemos mais do que possa prejudicar o emprego dos alemães e a indústria dos americanos e a indústria norte-americana. E nós estamos entregando o nosso país. Nós estamos vendendo as empresas públicas, nós estamos vendendo a Embraer, nós estamos vendendo a estrutura energética, nós estamos vendendo a preço de fim de feira toda uma estrutura montada em favor do povo brasileiro, absolutamente indispensável para a retomada do desenvolvimento. Numa crise, capitalista algum, Josué, investe se não tiver a perspectiva imediata de que seu produto ou seu serviço seja comprado. E nós não teremos desenvolvimento sem investimento. E na crise só o Estado pode investir. Porque o Estado não espera o retorno do lucro através da compra viabilizada pelo seu esforço econômico. E o investimento do Estado recria o círculo virtuoso do desenvolvimento, trazendo atrás dele a iniciativa privada. Nos Estados Unidos, na grande crise, surgiu um gênio da economia, Henry Ford. Era um gênio da indústria, mas era da economia. Se suportou nas ideias de Taylor. Taylor era um economista que dizia o seguinte: a produtividade aumenta com a especialização do trabalhador. Ele vai produzir mais e melhor no mesmo tempo pelo mesmo preço. É o Taylorismo, até hoje apreciado pelos economistas voltados à produção no mundo. Ford pegou essa ideia e colocou numa linha de montagem. E conseguiu produzir o famoso Fordinho em quantidades enormes. Franklin Delano Roosevelt, presidente do país, propõe uma homenagem incrível ao Ford. A maior homenagem já feita a um americano pelo seu país. Subitamente, por incrível que possa parecer, Henry Ford recusa a homenagem. E o Roosevelt diz: mas por que você está recusando uma homenagem do seu país que, no momento de crise, quer premiá-lo por ter criado a linha de montagem que está aumentando a produção de todas as empresas americanas que aderiram ao processo? E o Ford diz a ele o que o Temer não entendeu ainda.
Diz a ele o que o Meirelles até hoje não aprendeu. Presidente, eu não aceito a homenagem porque nós estamos com a linha de montagem, na forma com que os Estados Unidos funciona hoje, impedindo definitivamente a retomada do desenvolvimento econômico. Mas por quê? Pergunta o presidente, e o Ford responde. Porque nós estamos aumentando a nossa produtividade e não temos capacidade de consumo. As empresas todas vão quebrar, não há a menor possibilidade do desenvolvimento econômico se restabelecer. Mas então o que eu faço? Pergunta o presidente. E Henry Ford dá a resposta que o Temer tinha que entender, que o Brasil precisa aprender. Reduza a carga horária dos trabalhadores por lei e aumente o salário, e você estará recuperando a capacidade de demanda do país, então, sim, será possível produzir porque tem comprador. Ao lado disso, o Estado começou a investir brutalmente em estradas, em hospitais, em portos, em hidrelétricas, e o desenvolvimento americano retorna. Nós estamos no caminho contrário. Mas esse PMDB que se reúne aqui, o PMDB em que ainda menino eu me filiei e ajudei a montar no Paraná, tem um documento, chama-se Esperança e Mudança. É o documento mais complexo e definitivo já feito para a retomada do desenvolvimento econômico do país. Esperança e Mudança propõe investimentos públicos, apoio ao empresário brasileiro e valorização dos nossos trabalhadores. É isto aqui que em Minas Gerais hoje, na Assembleia Legislativa, eu vejo renascer no coração do nosso velho MDB de guerra com candidaturas colocadas, como a de Josué Alencar e o nosso presidente da Assembleia Legislativa. A luta, companheiros, e contem com o Paraná nessa jornada.